Vou trazer algumas questões mais práticas. Eu tenho ideia que a grande maioria dos senhores são advogados ou então estão no limiar de serem advogados e talvez precisem mais de algumas questões práticas justamente para orientar seus clientes. A primeira questão que eu venho a colocar é que o Marco Civil, muito embora tenha esse condão de ser a constituição da internet, de inovar, de tratar de uma série de questões que ainda não tinham sido tratadas, ele não é, de certa forma, uma panaceia assim que vai solucionar tudo. Na verdade, nós tínhamos algumas coisas que já vinham sendo tratadas na jurisprudência, algumas coisas que foram contrariadas, e outras que o próprio direito já trazia a solução. O grande problema é que, vejam, que nós estamos diante de uma nova realidade. O direito que nós tínhamos até então tratava apenas das relações que aconteciam no plano real. E o que mudou do plano real para o plano dito virtual? Mudaram as relações? Não necessariamente. O que mudaram foram as formas como algumas relações se dão. Ou seja, a compra e venda não deixou de ser compra e venda porque passou a ser feita pela internet. Ah, mas agora nós estamos diante de uma realidade diferente, onde não tem interação. Bom, mas vejam que lá atrás a lei já tratava a venda por catálogo. Ou seja, você fazia aquela leitura e você tinha a oportunidade de escolher um determinado produto, que o próprio Código de Defesa do Consumidor já trata dessa questão. Quando você não tem o acesso ao produto, você tem até a possibilidade de fazer a troca. Isso é interessante porque eu lembro uma palestra que eu fiz há tempos atrás e nós estávamos comentando a respeito disso, porque vocês sabem que nós temos 7 dias para exercer o direito do arrependimento. Vocês sabem o porquê 7 dias? Porque nós temos um final de semana onde, teoricamente, teremos oportunidade de refletir sobre aquele produto. Mas veja, aqui falando e fazendo essa ponte com a Europa, em Portugal nós temos 14 dias. Não vão fazer brincadeira, né? Lógico que lá eles vão ter 2 semanas a mais. E aí, numa dessas palestras que estava fazendo, me perguntaram, professor, mas e lá na Bahia? São 6 meses? Eu falei, não, a lei é federal, é o mesmo prazo para todos. Bom, o fato é que nós tínhamos já essa relação tratada na lei e a vinda do Marco Civil veio justamente para alinhavar determinados pontos que ainda estavam pendentes ou então regrar alguma coisa para nos trazer o quê? Uma segurança jurídica, que é isso que o nosso país carece um pouco. Muitas vezes, quando nós temos contatos com europeus, o grande problema é justamente explicar por que o nosso judiciário e a nossa justiça é assim. É interessante porque, veja, que dentro da discricionariedade do juiz, ele pode completar a lacuna da lei. Só que isso, apesar de ser uma coisa muito boa, porque traz a solução ao conflito, ao mesmo tempo afasta um pouco da segurança jurídica. E eu tive esse problema, porque muitas vezes tive que explicar para estrangeiros por que você não tem essa segurança jurídica. E o que é a segurança jurídica? É de quando você ingressar com uma determinada ação, você tem a possibilidade de saber, pelo menos 80%, 90% do que vai acontecer lá na frente. E aqui no Brasil nós não temos essa certeza. Haja vista tantas sentenças que nós temos. Então eu vou trazer para vocês algumas coisas da prática que efetivamente vocês vão precisar. A primeira questão que se põe é que nós estamos tratando de marco civil, estamos tratando de lei civil. Muito embora esse projeto, como já foi dito, nasceu justamente para abarcar questões atinentes ao direito penal, até tive a oportunidade com o doutor Marcelo, há uns 5, 6 anos atrás, nós discutimos sobre os crimes eletrônicos, gravamos até um programa, aliás, ele falou muito mais do que eu, porque essa área é dele. E começou esse projeto, mas justamente para trazer algumas soluções. E vejam que nós temos algumas soluções. Então, a primeira recomendação que eu passo para vocês, para elencar naquela série de recomendação aos clientes, é a seguinte: vejam que o Marco Civil e a Lei Civil traz uma guarida para alguns negócios que são feitos na internet. E como é que nós podemos efetivar essa guarida? Eu vou dar um exemplo prático para que vocês entendam. Há pouco tempo atrás, uns 15, 20 dias, um cliente me procurou e me colocou o seguinte caso. Ele vende máquinas e recebeu uma consulta, não lembro bem se foi por telefone ou não, a respeito das condições e do preço de uma determinada máquina. Depois de ter negociado, eles trocaram e-mails, inclusive para receber os dados para faturamento e entrega da máquina. E assim procedeu sem maiores problemas, como são feitas diversas vendas. O produto foi entregue e foi feita uma fatura para 15, 45 e 90 dias, alguma coisa assim.
O fato é que depois que os títulos foram emitidos, não foram pagos e foram protestados. Quando chegou o aviso de protesto até a empresa, ela comunicou-se com o meu cliente, dizendo que não existia nenhuma relação jurídica, desconhecia, ou seja, acreditava-se, e como de fato nós estamos analisando, parece que é uma fraude. Ou seja, alguém pegou as informações dessa empresa, fez uma compra e retirou o equipamento e deixou a conta lá para o outro pagar. Bom, vejam que isso não é um grande problema, porque nós já tínhamos dentro da legislação penal essa figura que é da fraude, né, através de algumas informações. Mas e a efetividade disso? Nós sabemos aqui que, dentro da área criminal, nós precisamos de pelo menos 3 ou 4 elementos, dependendo da teoria. Nós temos a autoria, temos a conduta prevista, né, e o nexo de causalidade ou culpabilidade. Corrija se estiver errado. Minha área não é penal. Bom, o fato é que nós não temos um desses elementos que compõem o crime, por assim dizer, a autoria. Por quê? Eventualmente, nós podemos até chegar em um e-mail. E se esse e-mail não tiver os dados reais da pessoa, maravilha, nós podemos, não temos aqui os dados da pessoa, mas nós podemos chegar até onde? Até o terminal, da onde partiu, através do quê? Rastrear o IP. Então, conseguimos. Bom, chegamos lá. Só que imagine que você chega em um determinado local onde essa conexão é compartilhada com outras pessoas. E de uma forma onde você não tem os dados guardados. Qual que é o problema? Você não tem autoria. Então, afasta-se a questão penal. Você não vai conseguir processar a pessoa porque falta um dos elementos. Mas a questão civil, não. Sabe por quê? Porque quem é responsável pelo terminal também é responsável pelas conexões de que ele lá partem. Vejam, um e-mail não é um documento. Você não tem lá uma série de dizeres e informações que podem obrigar ou trazer obrigações para partes. Isso talvez não possa ser interpretado como um contrato, onde você tem partes, condições, preço. E aí fica faltando o quê? A manifestação de vontade. Muitos vão dizer, bom, mas aí resolveria isso daí através de uma certificação eletrônica, mas no caso não foi. Bom, nós sabemos que aquele e-mail partiu através daquele terminal, não foi? Se nós não conseguimos identificar quem efetivamente deu a manifestação, nós não podemos responsabilizar civilmente aquela pessoa que franqueou essa conexão, ou então obrigar que ela traga a pessoa responsável por aquela conexão? Podemos, né? Então veja que efetivamente, mesmo você não tendo a autoria dessa fraude, você pode, de certa forma, amenizar o prejuízo, trazendo a responsabilidade civil para aquele que franqueou a conexão. E isso, eu trago esse exemplo justamente para entrar na primeira questão que traz o Marco Civil, está lá no artigo 10, na guarda dos registros de conexão, né? Vejam que nós temos aqui primeiro que fazer uma diferenciação entre registros de acesso e registros de aplicação. Que isso remete a duas figuras que nós temos dentro do cenário de internet. Nós temos aqueles provedores que estão aqui para trazer a conexão. Eles são meros servidores de passagem. Qual que é o objeto e qual que é a competência deles? Fornecer a conexão à rede. E diante da legislação que nós temos, e isso não é diferente aqui no Marco Civil, eles estão vedados de olhar o que passa por ali. Eles têm o quê? Apenas a obrigação de guardar quem, quando e onde. Ou seja, quem acessou, né, a conexão dele, quando iniciou aquela, e de onde, a partir de qual terminal. Ou seja, se fosse nas tecnologias um pouco mais antigas, o número de telefone de onde partiu a chamada, ou então o número do modem, se for um SPID, um ADSL, ou então o número lá da casa, onde está o cabo, se for um NetCable, ou então da fibra. Ou seja, facilmente se encontra onde está o ponto, né? Essa é a primeira questão. E aí eles vão guardar o quê? Essas informações. Ah, mas essas informações são suficientes? Talvez sejam, talvez não. Talvez venham de forma complementar. Porque muitas vezes o que acontece não é a conexão, que pode até ser uma conexão clandestina, mas não vamos entrar porque isso não é o tópico. Mas o problema vai se dar em uma aplicação. E o que é aplicação?
Pode ser desde um e-mail, pode ser um Facebook, pode ser uma rede, ou seja, onde são inseridas informações, são classificadas, são selecionadas e disponibilizadas para outros. Já, nesse caso, nós estamos falando de um servidor de aplicação, de conteúdo. E esse também tem obrigação. Segundo a lei, serão 6 meses. E o primeiro, 1 ano. Bom, primeira reflexão que eu quero fazer a respeito disso. Como é que as empresas devem se adequar diante dessa lei e desses novos prazos? Eu diria que nós temos aqui 2 atitudes que podem ser tomadas. A primeira, simplesmente, você adotar esses prazos para os seus usos. Então, senhores advogados, quando vier um provedor, seja ele de conexão, de aplicação, o que vocês vão recomendar? Eu vejo 2 caminhos. O primeiro caminho, que é a própria lei. Guarde os logs, dependendo da sua aplicação, pelo período que o Marco Civil estabeleceu. Por que isso? Porque, eventualmente, se algum ilícito acontecer, ou algum problema de natureza civil, porque veja que nós não estamos só diante de ilícitos, nós podemos ter aqui o quê? Um cumprimento de um contrato, ou o descumprimento, isso daí não estamos diante do problema ilícito, né, digamos assim, da área penal, dentro da área civil. É uma saída? É. Porque se for solicitada uma conexão para alinhavar, por exemplo, com esse exemplo que eu falei, que esteja fora desse prazo, você vai ser responsabilizado? Não, porque você seguiu a lei. Mas veja que nem sempre seguir a lei à risca pode ser a melhor opção. E por que eu digo isso? Porque antes mesmo do Marco Civil eu já recomendava para os clientes, e continuo a recomendar, que você procure preservar esses dados pelo tempo de prescrição do próprio Código Civil, né? São 3 anos, né? E por que isso? Porque, às vezes, isso pode lhe ser útil. Porque, ao invés de você fornecer essa informação para terceiro, para que ele use dentro do âmbito judicial, você pode utilizar isso. Porque você pode ser vítima também. Ou, eventualmente, se você for pensar, você está ajudando a promoção da justiça. Isso é um grande problema? Eu diria que é um problema técnico. Técnico, eu não diria nem um problema técnico, eu diria que é um problema de fundos. Porque esses logs são armazenados em discos, então, se você comprar um HD a mais, você tem lá um período maior de discos. Eu digo isso porque há tempos atrás trabalhei num provedor muito famoso, e uma das questões que se tratava era justamente essa, né? Eu tratava à época como técnico, não como advogado, mas nós guardávamos todos esses logs. E por que guardávamos por 3 anos? Porque era a garantia que o produtor da fita DAT dava. Então, era mais uma garantia de ordem técnica. Mas vejam que, eventualmente, se houver essa disponibilidade financeira, guarde por mais tempo. O que é fita DAT, doutor, por favor? Fita DAT é uma fita magnética destinada para conteúdo de armazenamento digital. É mais ou menos, para o pessoal mais antigo, como a fita cassete. Só que não sei o que é isso, né? A fita cassete é o avô do CD, digamos que é isso. Mas você sabe que eu tenho um problema, né? Eu falo que essas coisas são da época que eu tinha cabelo, eu costumava usar creme rinse, né? Assistia a TVS, né? A TV do Silvio Santos. Creme rinse? Não, desculpa. Não, fica à vontade. Creme rinse as moças devem lembrar o que é, não lembro? Algumas, né? Neutrox, exatamente, né? E para os mais antigos também tinha o Gomex. Isso eu cheguei a usar, viu? Por incrível que possa parecer. Bom, mas o fato é que, superadas essas tecnologias, nós temos outras novas tecnologias. Então, não vamos mais usar a fita DAT, mas podemos utilizar... meu caro, o que nós podemos usar além do CD? Um robô de... Isso, pronto. Isso, nada melhor do que um perito judicial aqui para... Perito forense, né? Desculpe. O Moisés é um grande amigo e também colega aqui da comissão. Se vocês tiverem problemas, ninguém tem problema hoje em dia, mas aqui tem a solução. Mas voltando ao tema, por que guardar esses logs? Porque nós podemos trazer soluções, e essa é a nossa vida. A vida do advogado é resolver o problema dos outros. Aliás, eu gosto muito de uma história que meu pai costuma dizer, costuma exemplificar a nossa profissão, em diferença das outras, né? Se você for pegar, por exemplo, uma profissão que é muito necessária, né, muito honrada, do médico,
Quando alguém procura o médico, ele chega até o consultório e fala: doutor, estou com uma dor nas costas, acho que é um bico de papagaio. E ele prontamente manda o paciente para fazer o quê? Um raio-x. No que ele volta com o raio-x, fala assim: olha, meu caro, não fique tão preocupado, porque de fato não é um bico de papagaio, é um bico de periquito. Passa uma pomadinha aqui, faz um exercício que melhora. Mas qual que é a diferença? É que ele vai embora e leva o problema dele. Já na nossa profissão, o que acontece? Estamos lá sentados, recebemos o cliente que fala, e o cliente precisa de atenção, né? Ele gosta de atenção. Se dizem que os advogados são prolixos, às vezes os clientes conseguem ser muito mais, né? Aquela reunião de 3 horas só para dizer assim: olha, o meu problema foi o seguinte, alguém colocou uma foto e não era bem a que eu queria, porque no momento que bateu aquela foto não tinha passado perfume e não saiu bonito. Mas eu quero que tire. Só que ficaram 3 horas para falar aquilo lá. Não, porque a minha bolsa não era daquela marca, era da outra, isso pode corromper a minha imagem e tal. Bom, o fato é que nós, advogados, estamos o dia inteiro trabalhando. Você vai para casa, você não vira o botãozinho e desliga, você não deixa de ser advogado. Você vai para o banho, vai lavar o cabelo, quem tem, e está pensando lá na solução para aquele seu cliente. Vai para a cama, quem pode, quem tem tempo, e continua pensando antes de dormir. Ou seja, os problemas dos clientes nos afligem. Quando eles vão embora, os problemas ficam conosco. E por que eu digo isso? Porque nós precisamos encontrar formas de solucionar. E formas fora do judiciário. Porque o judiciário, eu não preciso dizer como é que está, e todos vocês conhecem. Então, vejam que nós temos aqui a primeira questão, que é a guarda dos logs. Mais um motivo que também é muito salutar guardar os logs da forma que eu falo. Veja que no artigo 12 nós temos aqui sanções, sem prejuízo das sanções civis e penais, que já são comportadas pelas outras leis que já estão aí. O primeiro ponto que eu faço referência é que lá ele fala, no inciso 2º, multa de 10% do faturamento do grupo econômico. O que é isso? Eventualmente, se você tem um provedor de internet com uma operação pequena, que você eventualmente comporta apenas para o seu uso, e você tem um servidor de aplicação que é muito grande, ou seja, aquele servidor de internet, pode vir a sofrer uma multa dessa, e a multa não vai ser só sobre o provedor de conexão, mas sim sobre o grupo econômico. E isso pode trazer uma multa muito grande e, às vezes, pode até inviabilizar a operação de alguns provedores. Eu digo isso porque, há tempos atrás, eu fiz um estudo para um outro cliente que pretendia iniciar aqui as operações dele, que era justamente a oferta de conteúdo digital, filmes, aqui no Brasil, nos moldes mais ou menos do Netflix, né, e outros que nós já temos que estão chegando. Só que qual que foi o problema? Alguém já ouviu falar em uma taxa chamada, uma taxa do Consine? Não, né? Não. Então, existe uma taxa que é para financiar a produção de cinema brasileiro. Então, determinados filmes, quando fazem a distribuição aqui, de diversas formas, têm de pagar essa taxa do Consine. E vejam que na internet a composição do preço ela é muito sensível. E qualquer movimento de percentual, 5%, 10% para cima ou para baixo, pode tornar inviável a operação. E, de certa forma, naquela época, quando nós fizemos o parecer, quando fui consultado há uns 4 ou 5 anos atrás, naquele momento o projeto ficou inviável, justamente por causa dessa taxa. Atualmente eu não posso dizer porque eu não acompanhei mais o caso, que acabei me afastando do escritório e do trabalho aqui, porque eu estive uma temporada fora do Brasil, absorvendo um pouco de conteúdo para vir trazer para vocês. Como dizem os portugueses, fui beber do fino na fonte. E venho compartilhar com vocês. Então vejam que são questões que nós precisamos alertar os nossos clientes. Primeiro, no artigo 12 nós temos uma advertência que não será um grande problema. Depois a multa de 10%, que eu já falei. Depois suspensão temporária. E vejam, senhoras e senhores, que muitas vezes nós só conhecemos a letra da lei quando ela é efetivada. Chega o cliente e fala assim: olha, o meu serviço está suspenso. Doutor, e agora o que nós vamos fazer? Aí você vai pensar: bom, e o que você não veio me procurar antes para não ter desse dor de cabeça, né? Tudo bem, né? Faz parte. Eu costumo falar para o pessoal, né? Quando você começa a ter uma dor de cabeça, dói o braço, assim, você sente uma dor assim no peito, você faz o quê? Você vai para a farmácia? Né?
Então, pessoal, continuo pregando, né? A grande maioria dos empresários, infelizmente, se servem dos contadores para fazer uns contratos sociais, né? Se servem de profissionais errados. E aí surge problema. Porque se vocês militam na área contratual, sabem que a arte de fazer um bom contrato é prever e tratar antecipadamente todos os problemas que dele possam surgir. E é disso que nós estamos falando agora. Por exemplo, o que foi citado, vou fazer um parênteses rapidamente que eu já peguei aqui, é termos de uso. Por que grande parte dos juízes simplesmente desconsideram termos de uso? Ou grande parte das pessoas simplesmente ignoram o termo de uso? Porque não é uma coisa usual e fácil de se entender. E aí vem mais uma dica que vocês podem passar para os seus clientes empresários. Como é que você pode dar uma efetividade maior para o termo de uso? Como é que você consegue fazer com que a pessoa conheça? Isso eu já importo de uma outra atividade que nós desenvolvemos também, que é junto às grandes empresas, mas é mais na questão trabalhista, ou seja, para que os empregados conheçam as regras e termos de usos internos. Como é que você faz? De conhecimento. Então, ao invés de você fazer uma lista não, um arquivo com 15 páginas, onde você coloca todos os termos de uso, o que você pode fazer? Respeite a lei do consumidor, informe quais são os pontos sensíveis. E o que são isso? Por exemplo, se você tem um ponto sensível onde você cria uma obrigação para um consumidor, coloque de uma forma destacada. Você não vai fazer com que ele leia tudo, mas algumas das cláusulas podem vir de forma destacada. E qual que é a vantagem disso? Quando você tiver um processo lá na frente, você fala, excelência, data máxima vênia, é lógico que ele não vai conhecer todos os termos, mas vejam que essas cláusulas aqui, que eu julgo relevante e que vieram a trazer problema, ele tinha conhecimento, porque eu destaquei de alguma forma. E, eventualmente, podemos nos servir de outras ferramentas. Nós temos pessoas tão inclinadas dentro da área da publicidade para trazer soluções, melhor dizendo, dentro desse âmbito. Então, vamos colocar algumas regras, não digo assim de uma forma subliminar, porque a ideia não é só educação, mas informação também. Mas colocamos tópicos que são relevantes, principalmente os que criam obrigações. Então, é isso que eu comento a respeito dos termos de uso. Vejam que aqui os comentários que eu estou fazendo são todos de ordem práticas para prever problemas. Outra questão, como é que nós vamos agir, né, nessas formas? Via de regra, nós vamos nos servir de uma ação cautelar. Então, a ideia é fazer uma ação cautelar, inaudita altera par, ou seja, para que a outra parte não seja informada, e nós tenhamos acesso a essas informações que vão vir do provedor, ou de acesso ou de aplicação. Agora, qual que é o problema? Como nós já dissemos, muitas vezes os juízes não conhecem, não têm informação do que são essas informações, como elas são geradas e como elas podem ser utilizadas. Porque, para muitos, a internet é uma nuvem. Então, você tem o teu computador que se liga naquela nuvem. Bonito, né? Bucólico, né? Mas por trás dessa nuvem, quando nós abanamos a mão e dissipa essa fumaça, nós vamos encontrar provedores, roteadores, elementos de acesso, servidores, ou seja, é muito mais complexo. E por que eu falo isso? Porque quando vocês pensam em nuvem, vocês acham que as coisas são jogadas lá de uma forma e são esquecidas, mas não são. Eu estou dizendo isso para puxar o gancho justamente para duas questões. A primeira questão do Palácio do Planalto. Deixou rastro? Lógico que deixou. Aí vai a crítica, né? É bom porque na faculdade eu sou impedido de fazer alguns comentários por contrato, né? Aqui na OAB, a Casa da Cidadania, eu posso fazer, né? Meus queridos, minhas queridas, se alguma galinha não está botando ovo no galinheiro, quem você vai chamar para descobrir, o galo ou a raposa? Como é que a Polícia Federal, que é um órgão do Ministério da Justiça, que está submissa à Presidência da República, vai fazer uma investigação imparcial? E aí vem essa desculpa esfarrapada, olha, não sei, não tem possibilidades. Nós estávamos discutindo aqui um pouco antes, falei, tudo bem. Talvez até você não chegue na pessoa que efetivamente fez essa alteração. O pessoal que gosta mais do direito europeu, lembra o caso do gato, né? Que foram atrás lá de uma determinada pessoa, fizeram toda essa investigação, quebraram o IP, chegaram no terminal, aí foram lá para uma senhora e falaram, bom, a senhora baixou aqui um filme ilegal, não podia?
falou, sabe o que acontece? É que eu gosto muito de navegar, gosto de ver coisas novas, mas eu tenho um gato. Eu acho que eu deixei ligado lá, o gato sentou em cima e puxou. Ou seja, exatamente, dormiu no teclado. O problema é o seguinte, é como é que você vai imputar o fato a alguém. Aí é que entra a certificação digital, porque você tira essa dúvida. Muito embora, alguns acabam fazendo um uso muito errado disso. Eu fui informado que um grande escritório, isso não deve ser diferente dos outros, né, não vou revelar o nome, mas utiliza a certificação digital de alguns sócios através de outros prepostos, que muitas vezes nem advogados são, para enviar a petição do processo eletrônico. Eu estou esperando, assim, mas com muito afinco, a produção de um novo exemplo, né? Porque eu sempre costumo dizer nas palestras, falando, não se deve fazer isso. Por quê? Uma vez que é assinado, você não pode falar que não foi você que assinou. Outro exemplo bacana também, anterior ao processo eletrônico, que é a utilização do certificado digital por secretárias, assistentes administrativas e tudo mais, para poder processar a nota fiscal no sistema nota fiscal eletrônica. Mas o exemplo que eu quero, Vinícius, é o seguinte, é o que eu sempre falo. Imagine a secretária, o estagiário, chega lá e ele aprende alguma coisa lá nas aulas de direito civil, né? Ele vê lá, confissão de dívida. Venho por meio dessa confessar que devo a quantia de R$10.000 e pelo qual vou pagar por menos prestações de R$1.000 mensais e subsequentes, sendo que, eventualmente, se não forem pagas, eu já concordo previamente com a execução desse título, por exemplo, e assina. Aí você vai falar o quê? Não fui eu que assinei? Então, você deixou para quem? Foi quem? O gato que foi lá e digitou a senha? Porque certificação digital não basta apertar um botão, mas um conjunto deles, que teoricamente só você sabe. Eu estou louco para vir, para trazer esse exemplo aqui. Alguém que vai ganhar um dinheiro dessa forma. E depois vai fazer o quê? Vai brigar? Isso é atestado de burrice. Né? Não, sabe o que foi que aconteceu? Que eu deixei com a minha secretária, eu fiz, azar, paga. Né? Aliás, a lei diz isso. Né? Se vocês forem lá na medida provisória 2200/2, né, que é a segunda edição, vocês vão ver que existe um artigo que agora, desculpem, a minha memória não lembra exatamente, mas é justamente a impossibilidade de você não repúdio. Não repúdio, isso, exatamente. Bom, então, voltando aqui ao nosso ponto, é interessante que vocês guardem, é interessante que vocês identifiquem e é interessante que vocês coloquem para seus clientes que, dentro do que for possível, prestem o maior número de informações. Porque quando chegar na hora de informar o juiz, você vai dizer, o meu cliente não era tão... O meu internauta não está numa sala assim, numa classificação tanta de hipossuficiência. Porque ele sabe ler. Se não soubesse ler, não estava aqui. Porque antes dele efetuar a compra, ele viu que tinha um balãozinho lá, que tinha uma cláusula que comprometia. Que ele deu um ok. Mas isso daí é política de privacidade, doutor, é política de uso, são aqueles textos... Não, excelência, isso daqui são 3 linhas que eu coloquei e que ele não tem como não ler. Eventualmente, vocês podem fazer o quê? 2, 3 telas? Tá? Lógico, etapas. E aí fala, bom, mas aí é um negócio muito chato, eu vou acabar com a minha clientela? Não. Isso daí é uma prática até muito salutar, porque quando você vai preencher dados pessoais, quem já não passou por essa experiência de preencher uma página inteira e quando você vai dar um clique, você foi fechado por inatividade. Então, qual que é uma das soluções? Você dividir aquele formulário gigantesco em 2 ou 3 partes. No final de cada formulário você pode colocar, efetuamos trocas no prazo de até 7 dias, segundo o Código do Consumidor. Ou então, vamos estender para 10 dias, é um diferencial nosso. Garantia e outras questões mais também que você pode trazer dentro dessa fórmula. Tenho 2 temas só para terminar, porque eu não quero abusar também da paciência de vocês, porque afinal de contas já estamos chegando na hora do almoço, né? E depois de ter acordado cedo, eu tenho certeza que um ou outro estômago já deve estar começando uma sinfonia. Então, para que nós todos não ficamos incomodados, né, aqueles que proporcionam sinfonia e aqueles que as ouvem, né, eu vou terminar rapidamente. A questão se diz a respeito da responsabilidade do provedor, que houve uma mudança. Até então, nós tínhamos a responsabilidade a partir do momento que ele era notificado. Agora, existe a necessidade da notificação judicial. Isso é bom, é ruim?
Não sei. Para os advogados, de certa forma, é bom, né? Porque é mais serviço. Afinal de contas, nós não podemos reclamar do serviço, mas sim da falta dele, né? Por outro lado, vejo que isso cria uma polêmica muito grande, porque em determinados momentos você vai ter de se servir de um processo que, via de regra, é um pouco mais demorado para ter a efetividade do teu objetivo, que é o direito atendido. O que eu posso dizer nessas questões? Primeiro que eu sempre acredito que é válido que nós tenhamos o contato com a parte contrária, no caso o provedor ou então o detentor do conteúdo, e, eventualmente, conseguimos, por um acordo ou por uma conversa, ter a efetividade do que nós precisamos. Ou seja, tem retirada esse conteúdo. Eu já tive experiência nesse sentido diversas vezes, inclusive com colegas de outros países, notadamente na Espanha, na Itália, na França, que nós já conseguimos tirar conteúdo sem meio de ação judicial. Por outro lado, às vezes é necessário. É necessário porque é o seguinte, veja que muitas vezes nós não estamos tratando única e exclusivamente de questão de abuso do uso de conteúdo de propriedade intelectual usado indevidamente. Outras vezes nós estamos falando de liberdade de expressão, como já foi dito, ou seja, manifestação. E qual que é o problema? O problema é que nós vivemos num Estado de direito onde não se comporta censura, análise prévia. O nosso mecanismo jurídico é da apreciação pós-publicação e responsabilização dentro dos meios legais pela difamação, injúria, calúnia, eventualmente também danos morais, responsabilização de ordem civil, lucros cessantes, tudo que vocês puderem imaginar. Então vejam que, tirando a única exceção que vem da vingança pornô, ou a divulgação de material de conteúdo íntimo não autorizado, que aí é a única exceção que pode ser retirada, feita a solicitação e deve ser retirado mesmo sem a solicitação judicial, nós precisamos apelar um pouco para o bom senso também das pessoas, que está muito esquecido. Aliás, o bom senso eu acho que entrou para o direito do esquecimento, né? O direito do esquecimento está sendo esquecido, está na moda. O direito do esquecimento caiu em esquecimento e levou o bom senso junto. Mas acredito que nós temos ainda um pouco de bom senso. E acredito isso porque vocês estão aqui, porque nós aqui não estamos aqui só para conseguir remédios para os problemas, mas também solução para os conflitos. Então vejam que, dentro da nossa sociedade, para dizer se deve ser retirado um determinado conteúdo ou não, deverá ser submetido à apreciação judicial, porque o que é ofensivo para uma pessoa, talvez não seja para outra. E quando as pessoas não entram em acordo e cria-se o litígio, só resta uma pessoa para decidir isso, que é o juiz. Então, o juiz que vai ter efetividade de dizer se aquilo lá atinge a honra ou não, se aquilo lá pode mascarar ou pode trazer algum prejuízo a alguém ou não. Então, nós temos aqui a efetividade judicial dentro de alguns casos que muitas vezes nós não teríamos fora do judiciário. Então, persiste essa necessidade, vem contra o entendimento jurisprudencial antigo, mas isso é uma questão de ver como é que nós vamos nos adequar. Mas, mais uma vez, pessoal, voltando e aqui já partindo para o fechamento desse pronunciamento, é importante que nós nos atentamos a essas novas regras, não só como consumidores, mas também como fornecedores. Se, enquanto fornecedores, nós nos policiarmos e nós prevermos alguns conflitos, esses conflitos serão resolvidos de uma forma muito mais amena e num tempo muito mais breve. Vejam que existem coisas que realmente não há consenso. Eu digo isso porque, muito embora os meus colegas da propriedade intelectual já tenham posições firmadas e firmes, né, dentro de certos conceitos, eu gosto, e na minha tese trato um pouco de uma forma mais flexível. Eu digo isso porque não quero dizer que o compartilhamento de conteúdo intelectual sem anuência do seu proprietário é correta. Mas o que eu quero dizer é que a lei que nós temos, em especial a lei brasileira, ela não atende às necessidades da sociedade. Ela é acrônica, ela foi criada numa época que não existia internet, e muitos dos seus dispositivos contrariam, inclusive, pessoas que delas poderiam se beneficiar. Tem um cantor famoso, o Gilberto Gil,
que tem uma concepção muito diferente. Ele utiliza, em muitas das suas obras, o Creative Commons. Uma só? Então, muito obrigado. Então, Não, mas é fato, a nossa lei é de 1990. É de 98, mas ela foi discutida por 8 anos, a lei de direito autoral. Sim, ela sim. É de 90. Sim, e é uma realidade que nós não tínhamos internet. Lembrem-se que a internet se tornou efetiva em 93 aqui. Ou seja, começamos a ter uma operação comercial no Brasil a partir de 93. E vejam que o direito é reativo, ou seja, ele traz aqui solução para problemas que já existem. Porque quando ele não faz isso, ele faz uma besteira muito grande, né? Você pega a lei do processo eletrônico, a 14.900, como é que era? 11.419, isso, muito obrigado. Por quê? Qual que é o grande problema? Ela se prestou a criar algo que não existia, o processo eletrônico. Então, qual que foi o primeiro erro que estão tentando sanar aqui? Cada tribunal pode construir o seu sistema. Qual que é o problema que nós temos? Ninguém se fala agora. Então, nós temos 2 ou 3 sistemas que são os maiores aqui em alguns estados, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina tem um ESAG, e mais... Onde é que tem mais? Acho que Rio Grande do Sul... Não, Rio Grande do Sul já... Mas, desculpe? Mato Grosso, isso. Mas o ESAG, se não me engano, são 3 ou 4 estados, não passa mais do que isso. Mas o problema é que, se você atua em mais de um estado, você vai precisar se adequar a softwares diferentes. E mais, Justiça do Trabalho é diferente. Lá você tem 2 sistemas, né? Isso no tribunal aqui que atende São Paulo, nos tribunais, aqui em Campinas. E no penal eu não sei porque eu não milito, então eu não vou falar, porque senão eu vou falar besteira, e para falar besteira é melhor ficar quieto, porque aí não atrapalha a ideia de vocês. Mas vejam que quando a lei se propõe a criar alguma coisa, ela não consegue fazer isso. Então ela vem, ela tem que ser reativa. Nós tivemos aqui, com Juca de Oliveira, um projeto, foi Juca de Oliveira, que foi o nosso ministro, depois tivemos aí a Ana Yolanda, que colocou uma pedra, e não foi uma pedra qualquer, foi uma pedra de brita em cima, né? E estamos cozinhando até aqui. Agora, qual que é o problema? Nós precisamos tratar essas questões. No Marco Civil nós temos aqui uma inserção, mas incipiente ainda, né? Praticamente continuamos na própria lei. Mas o fato é que nós estamos diante de uma sociedade nova, com novos anseios e com novos componentes. Hoje é difícil você chegar para os novos, né, os natos, e não os migrantes, né, os que não conhecem a fita cassete, e falar assim, olha, por que eu não posso compartilhar? Por que eu não posso levar um para outro? Por quê? Porque eles têm a noção de propriedade que muitas vezes nós tínhamos antes, e já tem a transição, porque antes era fácil você pensar na propriedade, porque se eu tenho uma caneta, se eu entrego para o Dr. Vinícius, eu tenho uma caneta a menos dentro da minha esfera de propriedade. Agora, se eu tiver um arquivo e ele fizer uma cópia, isso não vai diminuir o meu arquivo em forma alguma. E aí é que entra a questão da propriedade intelectual, nós precisamos criar um monopólio de exploração daquela propriedade material. Que isso já existia, de certa forma, e deve ser continuada. Então, quando eu digo que é necessário nós revermos, é que as gerações que estão aqui não entendem como funciona a noção de propriedade, que é a que nós tínhamos antes. E hoje nós temos uma realidade diferente. Eu não estou querendo dizer que nós temos que mudar e que todo mundo vai fazer essa cópia à vontade, do jeito que quiser. Não é isso. Mas nós temos que readequar. Eu tive uma aula com um professor, chama Vitor Rosa. Ele é o diretor jurídico da SIC, que é uma emissora lá de Portugal. E, dentre os estudos que nós fizemos, ele me trouxe uma interpretação que eu achei muito interessante, que o conteúdo pode ser explorado de diversas formas, como de fato ou é. Por exemplo, veja, o Dr. Marcelo citou aqui um filme que foi lançado, ou vai ser lançado agora, eu acredito que todos já estão pensando e se programando para assistir, são as Tartarugas Ninja, né? Então, veja, como é que é o círculo de exploração? Você tem a primeira exploração que é feita no cinema, depois tem uma segunda exploração que é feita numa TV fechada, uma terceira que é feita por DVD, e aí realmente traz a pirataria de uma forma mais consistente. Eu digo isso porque, muito embora as pessoas podem levar a câmera, poder não pode, né? Mas levam a câmera e fazem aquela captação da imagem e do som, muitas outras acabam até esperando para ter um produto com uma qualidade melhor. Mas aí você tem aqui o DVD, depois você tem a TV aberta. Vejam que, nesse círculo de exploração, você já teve várias fases que você conseguiu tirar alguns dividendos em cima daquele produto.
Então, quando existe aquela questão da exploração, eu vou levar uma surra depois, mas tudo bem. Quando se fala da pirataria, porque deixou de ganhar, eu critico um pouco isso, porque é o seguinte, você está pensando numa expectativa de direito. Será que aquela pessoa que comprou pirata eventualmente compraria se não tivesse disponível pirata? E aí qual que é a minha conclusão? Que nós temos uma indústria que já está se projetando para essa nova realidade, como se projetou a indústria fonográfica. Lembra do Napster e outros tantos? Agora, qual que é o grande desafio e diferencial para as indústrias e, de certa forma, para nós advogados, dentro da orientação jurídica que nos cabe? É que as indústrias encontrem formas diferentes e novas para aproveitar esse mercado. Então, qual que é a ideia? Você precisa explorar de outra forma. Você não adianta ficar coibindo essa exploração, você precisa trazer um produto melhor. Por que algumas pessoas, ao invés de comprar um CD, assistem, por exemplo, o Netflix? Porque é confortável. Eu tenho um amigo que faz isso, né? Há tempos atrás estava conversando com ele, falou, eu gosto de ir lá no chinês comprar. Eu falo, está errado, não faça isso. Mas por que você vai lá no chinês e compra? E não utiliza uma rede de internet para baixar? Porque é muito complicado. Porque eu preciso achar um lugar lá, baixar, depois tem que pegar a legenda. Lá no chinês já vem tudo pronto. Mas é mais caro. mas custa pouco, é R$2, R$3. E outra, eu vou lá no chinês, ele me recomenda A, B ou C, que eu não sabia. Então, veja, qual que é o diferencial do chinês? Ele é agregar serviço. E, da mesma forma, os produtores e distribuidores também devem agregar serviço. Antes da onda da Blockbuster, que hoje também já não existe mais, o que nós fazíamos? Íamos buscar aquela fita de vídeo antiga, né, que não era uma fita DAT, mas era muito parecida, a VHS, né? Quem um dia não foi lá na Blockbuster e falou, bom, eu preciso rebobinar o DVD antes de devolver? Não precisa, não. Eu li isso num livro de história uma vez. Eu li isso num livro de história, como funcionava. Umas fitas. Bom, mas o fato é o seguinte, que naquela época, você ia para a locadora, aquela pequena, e você conversava com a pessoa. Eu falava assim, qual filme você viu? Eu vi um filme de guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, Canhões de Navarone. Alguém já viu esse filme? Recomendo, eu gosto muito de recomendar filmes. Vejam que naquela época ele trazia o seu gosto e te indicava alguma coisa. O que ele fazia? Ele agregava serviço. Por isso que você ia lá e não ia na Blockbuster. Apesar que depois a Blockbuster te batia por preço e outras coisas. Então, qual que é o desafio da indústria hoje? É agregar serviço. E qual que é o serviço e o desafio da advocacia? Da mesma forma, agregar serviço. E o que é agregar serviço para nós, colegas? É você proteger o seu cliente de problemas que ele possa vir a ter. Já dei aqui 2 dicas, ou seja, dos termos de uso e outras coisas. Há tempos atrás eu fiz uma palestra só sobre direito do consumidor no meio eletrônico, mas voltado para os fornecedores. Porque, muito embora esses problemas possam ser pontuais, e muitos empresários vão falar, bom, não vou me preocupar com isso, é mais fácil pagar aí um acordo lá no JEC, que está tudo certo. Mas será que se isso daí, multiplicado numa escala que a internet traz, deixa de ser um problema ou pode ser um problema agravado? E, para finalizar, nós estamos falando da questão da Oi. Eu vi que foi o uso das informações pessoais. Vejam que o grande problema não está só no uso das informações pessoais, mas está no uso das informações pessoais associadas a uma pessoa e sem o consentimento prévio. E por que eu estou falando isso? Porque vocês podem recomendar aos seus clientes, dentro dos parâmetros legais, ou seja, se os clientes deles não se oporem a esse recolhimento de informações, e eventualmente, dentro dessa fórmula, ou seja, dissociando a informação do usuário, ou seja, um usuário conectou e ficou conectado durante tanto tempo, mas você não sabe quem é. Mas você pode tratar essas informações. Lógico que eu estou falando aqui de uma maneira muito superficial e precisamos aprofundar mais isso.